Essa é a nossa aula de número 3 e hoje a gente vai ver uma introdução às ferramentas essenciais para o desenvolvimento de conjunto de regras no eCognition. Primeiramente, antes de iniciar a aula, é necessário que vocês façam um download do eCognition Trial, conforme o link disponibilizado abaixo nessa apresentação, e também o download dos dados do treinamento, nesse link aqui, tá? Não precisem anotar, porque o PDF dessa apresentação está disponível na página do curso. Basta abrir o PDF e fazer o download do eCognition Trial e dos dados de treinamento para dar prosseguimento à aula e ao curso. Vamos abrir aqui o eCognition Developer Trial para a gente começar a nossa introdução às ferramentas essenciais para o desenvolvimento de conjunto de regras. Tá? Então a gente vai dar uma introdução geral à interface do eCognition. Então vamos dar um duplo clique. Ele vai te dar duas opções, tá? Na hora de abrir. O Quick Map Mode, onde só é possível visualizar resultados, e o Rule Set Mode, onde você tem todo o ambiente completo para o desenvolvimento de conjunto de regras. Então é esse que a gente vai selecionar. Vamos clicar aqui em OK. Bom, em relação às limitações dessa versão Trial, a primeira delas é que a gente não tem a opção de trabalhar com o Workspace. Isso não vai impactar muito a gente, na medida em que o Workspace, a principal função dele é ser utilizado na parte do eCognition Server. Ou seja, é a partir do Workspace que a gente vai poder fazer processamentos em lote, tá? Tanto de tiles quanto de projetos. Como a gente não vai trabalhar com o eCognition Server nesse treinamento, na verdade eu vou fazer uma breve demonstração desse eCognition Server rodando, e ele não vai impactar o nosso aprendizado. Outra limitação da versão Trial é que a gente não consegue exportar nenhum resultado gerado, e uma outra característica, que já não seria uma limitação, é que o conjunto de regras que a gente gera na versão Trial, a gente não consegue carregar na versão licenciada, por um motivo muito simples. Se isso fosse possível, você poderia baixar N eCognition Trials, colocar uma pessoa trabalhando com cada eCognition Trial que você fez no download, cada um ia criar seu conjunto de regras, e bastaria que a empresa tivesse um único eCognition Developer para processar todos esses conjuntos de regras criados, né? Então, por uma estratégia de negócios, o conjunto de regras do Trial não carrega no eCognition licenciado. Ao contrário, sim, a gente tem esse intercâmbio. Ou seja, projetos criados no eCognition licenciado e conjuntos de regras também criados no eCognition licenciado, eles vão ser carregados normalmente no Trial. Vamos então falar agora dos menus do eCognition. A gente tem aqui um menu que é para criar um novo projeto, que é esse botãozinho aqui do menu inferior. No segundo botão do menu inferior, a gente tem aqui essa opção que é abrir um novo projeto, e é essa a função que a gente vai fazer agora. A gente vai abrir um projeto já existente. Vocês podem abrir um projeto por aqui, por esse botão, tá? Ou podem vir aqui em File, Open Project, ou apertar as teclas Ctrl mais O. Então eu vou aqui, vou abrir o projeto, clique aqui nesse ícone da casinha, que é para você retornar a todo o seu ambiente, né? Ou seja, todo o ambiente que você tem no seu computador. A gente vai clicar aqui e vai selecionar o diretório onde estão localizados os nossos dados. No meu caso está aqui no Drive C. Developer 8 dados. Vou dar um duplo clique nele. O treinamento que a gente está no módulo é o eCognition 8 Essential Training e módulo 1. A imagem que a gente vai abrir, o projeto, perdão, é o QuickBird Yokosuka, que é esse projetinho aqui, QB Yokosuka, que é uma ilha lá no Japão. E aqui a gente já tem o projeto.
QB Yokosuka DPR. Vamos abrir ele. Ele vai aparecer uma mensagem aqui dizendo que não encontrou o dado, tá, de uma camada de imagem chamada QB Yokosuka MS de Multispectral Island.tif. Então a gente vai aqui navegar de novo dentro de um Yocognition Essential Trainings, e ele não encontrou essa camada, na verdade, porque ela está dentro de um workspace. Tá? Como a gente não está trabalhando com workspace, a gente vai apontar manualmente a localização dessa camada. Então vocês vão aqui em WS Ecognition 8, vão nesse diretório aqui, vão clicar nesse diretório DPR, abrir ele, e aqui sim vocês vão ter a camada QB Yokosuka MS Island.tif. Selecionem ela, cliquem em abrir, e aqui a gente vai ter o dado do projeto carregado. Tá? Vamos clicar aqui nessa opção aqui, ó, Zoom Scene to Window, que é um Zoom to Overview, para visualizar toda a cena na tela. Tá? Então a gente tem aqui todo o nosso projeto. Aqui a gente tem os modos de visualização já pré-definidos. Tá? A gente está no modo 1, que no caso aqui a gente teria uma barra lateral com os projetos dentro do Workspace, que não é o nosso caso. Na versão Trial a gente não tem isso disponível. A gente tem o modo 2, onde a gente pode construir bibliotecas e realizar construção de análises. A gente não vai ver isso nesse treinamento, tá ok? Tem o modo de visualização 3, onde ele já te permite consultar algumas informações referentes ao projeto. Então, por exemplo, a gente pode ter informações relacionadas ao objeto. Só clicar aqui, dar um duplo clique aqui. Aqui a gente seleciona as classes que a gente vai querer visualizar. Nesse caso aqui eu quero todas as classes, vou clicar aqui em All. Ele já traz todas as classes para essa janela da direita. Vou clicar em OK. E aqui eu seleciono quais características, ou seja, quais descritores de classe, que a gente chama, né? Eu quero visualizar aqui. Então eu venho em Select Features, vou selecionar aqui, por exemplo, Object Features, Customize, NDVI. Tá? Então, Features, Object Features, Customize, duplo clique em NDVI. Ele já me traz para cá, tá? Se eu der um duplo clique de novo, ele me remove. Tá? Então, duplo clique na janela da esquerda, Available, ele adiciona. Duplo clique na janela da direita, Selected, ele remove. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK aqui também. E aqui eu tenho, então, a tabela contendo todos os nossos objetos, qual classe que ele foi associado, o valor de NDVI dele. Então, eu vou selecionar esse objeto aqui. Por exemplo, eu sei que o ID dele agora é 67, ele foi classificado como Shallow Water, águas rasas, e tem um NDVI negativo de 0,26, arredondando esse valor aqui. Tá? Eu posso também visualizar a legenda da classificação. Então, para isso, eu tenho que vir aqui, ó, a gente vai desabilitar essa opção aqui, de visualizar as linhas dos objetos. Vamos clicar aqui fora da área da cena, para desmarcar o polígono. E a gente vai selecionar aqui, ó, clicando aqui, a classificação, clicando nesse botãozinho aqui, onde a gente tem esses objetos coloridos, representando vários polígonos coloridos, que é o View Classification. Tá? A gente vai visualizar a classificação, e aqui a gente já tem as legendas ativas da classificação. Tá? No Image Object Information, a gente já tem alguns valores pré-definidos para visualização. Tá?
Então a gente tem aqui, ó, ele já tem o valor para a razão da banda vermelha, o valor de NDVI. Então conforme eu vou clicando no objeto, além de me mostrar a informação aqui, ele me mostra aqui também no Image Object Information. Tá? NDVI, a razão, uma razão customizada da banda vermelha, um NDVI, o valor dos layers azul, verde, infravermelho próximo, PAN em vermelho, uma estatística de desvio padrão para a camada vermelha, relação com objetos vizinhos, no caso água, e relação com a classificação, ou seja, qual o nome da classe. Então aqui vegetação, águas rasas, enfim. Tá? Esse Image Object Information, as características que aparecem nele, aqui eu habilito ele, e aqui eu desabilito. Tá? E aqui que a gente vai fazer a edição. Então a gente habilita e desabilita o Image Object Information clicando nesse ícone. Clica com o botão direito aqui, na janela do Image Object Information. E aqui a gente vai em Select Features to Display. Ou seja, vamos definir quais características a gente quer visualizar aqui. Então aqui eu tenho as que já estão disponíveis dentro desse projeto. Eu posso dar um duplo clique aqui no Selected. Dou um duplo clique em cada um dos que estavam disponíveis, ele remove do Image Object Information. E aqui eu posso adicionar, por exemplo, Customizer, duplo clique em NDVI, Object Features, de novo, eu posso adicionar aqui, por exemplo, o valor de geometria, a extensão, no caso eu vou querer a área, tá ok? Então, Geometry, Extent e área. Duplo clique, ele também me adiciona aqui, ó, eu já tenho dois valores, o NDVI e a extensão. Vamos clicar em OK. E agora ele mudou aqui no Image Object Information as informações conforme as que eu defini que devam ser visualizadas. Tá? Então a gente tem aqui para cada objeto, conforme a gente vai clicando, a informação dele. E se a gente deixar o mouse over sobre ele, ele diz qual é a classe que ele está associado. Porque a gente está vendo a classificação. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para visualizar os polígonos, ele me dá o valor dele, o valor médio de cada polígono na imagem. Então, a primeira tela que a gente tem, perdão, a terceira tela que a gente tem é essa, terceiro modo de visualização, algumas informações básicas do projeto, e o modo, né, de visualização de desenvolvedor, esse modo aqui, o 4, tá? Onde a gente vai ter as seguintes janelas. A gente vai ter a nossa janela, que é a nossa árvore de processos. Aqui os processos estão organizados em segmentação, classificação da água, classificação da vegetação e o merge, ou seja, a fusão dos objetos, tá? Após a classificação. Tá? Isso aqui tudo, quando a gente tem um processo com esse pontinho na frente, a gente vai ver mais nas aulas seguintes, são processos organizacionais. Tá? Eu não vou entrar em detalhe agora sobre cada um desses processos. Ok? Então, mas aqui é onde fica a nossa árvore de processos. A gente pode habilitar ou desabilitar ela aqui em Process. A gente marca e vai em Process Tree, né? Para habilitar. E Process de novo em Process Tree para desmarcar. Tá? Vou clicar aqui para habilitar ela de novo. Posso desabilitar ela por aqui, fechando. Tá? Se eu quiser que ela volte, eu venho por aqui, clico nessa opção Process Tree, ou eu faço simplesmente um clique no modo de visualização 1 e depois no 4. E ele me volta com a configuração padrão. Tá? Aqui eu tenho a legenda, que é a nossa hierarquia de classes, definidas em grupos e heranças. Tá? A gente depois vai trabalhar com cada uma dessas guias. Posso vir aqui em Classification e desabilitar
Vou habilitar a hierarquia de classe. Novamente, pode ser feito também por aqui, fechando, clicando no botão 1 e 4. Tá? Aqui a gente tem o Image Object Information, que é aquela janela que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Onde a gente pode definir o que a gente quer visualizar dos objetos, ou seja, quais descritores, quais características dos objetos a gente quer visualizar. E aqui a gente tem o Feature View. Tá? O Feature View a gente pode desabilitar e habilitar ele por aqui, via o Tools. Tá? O Feature View é exatamente como o nome diz, é um visualizador de característica. Você vai visualizar um descritor. Ele é uma ferramenta muito útil, na verdade é a ferramenta que a gente mais usa para definir os nossos limiares de classificação. Depois a gente vai ver nos exercícios seguintes. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. A gente pode vir aqui em Feature View, clicar aqui em mais, e eu posso visualizar os objetos de acordo com o seu valor médio de NDVI. Então aqui ele já abriu para mim os objetos com a cor, considerando o valor deles de NDVI, tá? Ele só está habilitando para mim aqui os limites. Então basta a gente clicar aqui, ó, nesse outro botão aqui, Show or Write Outlines, que ele me habilita a visualização do polígono já preenchido, tá? E com o mouse over aqui, ele me dá a informação de NDVI médio para cada um desses objetos, tá? Clicando, também tenho aqui dentro do nosso Image Object Information a informação de NDVI, porque eu já havia definido lá no nosso modo de visualização 3. Vou clicar aqui do lado de fora. O Feature View, a gente então viu aqui rapidamente como funciona, a gente vai ver ele com mais detalhes, tá? É uma das principais ferramentas para a gente definir o nosso conjunto de regras. Tem outra janela aqui bem interessante, que são snippets. Então você vai em Process, Snippets. O que a gente tem aqui são os nossos favoritos, né? Os algoritmos que a gente mais usa. Então a gente pode pegar aqui e adicionar dentro da nossa árvore de processo. Eu vou deletar aqui, que não é o caso agora. Tá? Então aqui é a nossa guia favoritos. Vocês têm total liberdade de mexer com essas janelas, tá? Eu posso, por exemplo, fazer o destacamento da janela dali, trabalhar com ela aqui em separado. Isso para cada uma delas. Posso fechar essa daqui que eu não quero, posso puxar essa daqui. Hierarquia de classe, também deixar ela solta aqui, posicionar onde eu quiser. Tá? E se eu quiser voltar à configuração original, padrão, novamente a gente clica em 1 e clica de novo em 4. Tá? Bom, seguindo aqui, a gente vai rever algumas dessas ferramentas que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Mas a gente tem também aqui, ó, o View Settings, onde a gente pode definir aqui clicando em View Settings e Layer, definir qual cor que a gente quer que o objeto apareça quando seja selecionado. Né? Posso colocar aqui em verde a cor do polígono que não foi selecionado. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em azul. Né? E aqui é a cor dos skeletons. Tá? A gente vai ver mais aqui na frente do que consiste os skeletons, os esqueletos de cada objeto. Tá? Vou clicar em Active View e ele já muda para mim a seleção. Tá? Se a gente clicar aqui para visualizar o layer, a camada, tá? Cada objeto que eu clico, ele já me habilita a cor verde, que foi a cor que eu selecionei. Se eu marcar aqui
essa opção Show or Hide Outlines, o que não está selecionado ele me deixa em azul. Tá? Vou fechar então aqui o View Settings, que foi o que a gente viu, e vamos agora para essas opções de visualização aqui. A gente tem esse primeiro quadradinho, que é o View Layer, onde a gente visualiza a nossa composição colorida. A gente tem esse outro aqui, que é o View Classification, onde a gente tem uma representação de uns polígonos coloridos, né? Aqui, quando a gente clica em View Classification, se a gente tiver com essa opção marcada, ele vai só mostrar os outlines dos polígonos, tá? Essa opção aqui, Show or Hide Outlines. Para a gente poder ver o preenchimento, a gente clica aqui e desmarca. E aí ele me dá o preenchimento da classificação. Eu posso, a partir do momento que eu tenho o preenchimento da classificação, eu posso aqui aplicar transparências, ó, aqui embaixo, deslizo para cá o cursor, e aqui eu reduzo a transparência, e para cá, para a direita, eu aumento, eu retiro a transparência, tá? Então, para cá, desculpa, é o contrário, tá? Para cá, eu aumento a transparência, e para cá, eu reduzo a transparência, tá? A gente pode também visualizar os limites desse polígono, considerando o dado classificado. Basta a gente clicar aqui, ó, Transparent or Non-Transparent Outline Objects. A gente pode ver dessa forma aqui. Clica aqui, a gente pode ver somente o preenchimento. Tá? Saindo da classificação e voltando para essa camada aqui, então a gente vai clicar agora em View Layer, esse botãozinho aqui, tá? Esse aqui. E agora a gente vai clicar aqui nos polígonos, Show or Hide Polygons, tá? Clicamos aqui, e aqui ele me dá o mesmo objeto, só que na primitiva polígono, e permite então a gente visualizar para cada objeto, clicando nesse ícone aqui do lado direito do polígono, os skeletons, os esqueletos. E o que consiste os esqueletos, tá? Na verdade, o esqueleto ele consiste em uma espinha dorsal, tá? Onde são interligados as linhas e suas respectivas conectividades que partem de cada vértice do polígono, tá? Em cada conexão dessas linhas, eu vou ter um ponto. Ou seja, quanto mais pontos eu tiver em um skeleton, mais complexo, ou seja, mais vértices eu vou ter para aquele objeto. Tá? Eu vou ter um objeto bem mais complexo e detalhado. Então agora a gente vai desabilitar aqui os skeletons, clicando nesse ícone aqui, Show or Hide Skeletons. Vamos desabilitar o polígono, clicando nesse ícone aqui. Tá? Vou dar um zoom geral aqui, zoom Scene to Window, que é o zoom overview. Vou clicar aqui do lado de fora, para desmarcar o polígono da cena. E vamos continuar explorando essas outras visualizações. Tá? Já vimos o Feature View. Vamos ver agora o Pixel View ou Object Mean View. Ou seja, vamos visualizar o dado com o valor dele no raster ou com o valor médio do objeto. Então aqui eu estou visualizando o raster, tá? A nossa composição colorida. Quando eu desmarco essa opção aqui, Pixel View ou Object Mean View, ele me traz o objeto com a cor predominante dele, dentro da composição colorida que a gente definiu. Então a gente sai da visualização do pixel e passa a visualizar o objeto. Tá? Então aqui nesse caso a cor predominante desse objeto é verde. Tá? Nesse caso aqui
a cor predominante desse objeto destacado aqui é cinza, dentro dessa composição colorida, tá, pessoal? No caso aqui, a cor predominante de águas rasas é uma cor indo mais para o marrom, tá? Essa é a função que a gente permite a gente visualizar a informação de pixel ou a informação do objeto, tá? Eu vou deixar habilitado aqui para a gente continuar vendo a informação de pixel, ou seja, a informação da imagem, né? Visualizando a imagem, não a informação de cor definida para o objeto. Vou clicar aqui de novo do lado de fora da cena para desmarcar o objeto selecionado, tá? A gente já viu os skeletons. Isso aqui é usado dentro de Workspace, tá? Para visualizar a imagem ou visualizar o projeto, tá? Então não se aplica aqui no caso do nosso treinamento. Então agora a gente vai começar a trabalhar com a parte de composição. Quando eu clico nesse primeiro botão aqui, Single Layer Grayscale, ele vai habilitar a visualização somente da primeira camada. Quando eu clico nesse aqui, Mix 3 Layers RGB, a gente vai ter a composição colorida das primeiras 3 camadas do nosso projeto em Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. Tá? Esse botão aqui eu vou gerando composições randômicas, né? Considerando o sentido anterior, e aqui composições randômicas posterior. Então eu estou aqui, opa, gostei dessa. Deixa eu ver se a outra é legal. Não, a outra não é legal, não gostei. Então eu clico aqui e volto para o anterior, que foi a que eu gostei de trabalhar. Tá? Aqui a gente tem o Edit Image Layer Mixing. Aqui é onde a gente pode ter mais liberdade para trabalhar com as nossas composições coloridas. Então eu clico aqui. Aqui eu estou na composição azul, verde e vermelho, no Red, Green e Blue. Posso botar ele chama de True Color, né? Em cor verdadeira, colocando o vermelho no vermelho, o verde no verde e o azul no azul, tá? No RGB. Posso mudar a composição. Eu gosto muito dessa aqui, infravermelho, no vermelho, a banda vermelha no canal verde e a banda verde no canal azul, tá? Bem interessante. Nota que eu posso marcar mais de uma vez um layer dentro da composição e ele vai ganhando mais peso. Eu posso associar vários layers ao mesmo canal e aí dentro ele vai alterando para a gente a composição aqui. Ele te dá essa liberdade, tá? Tem essa opção aqui de equalização, né? Onde a gente pode aplicar o linear, o desvio padrão, uma correção por gama, definir um histograma ou definir um realce de contraste manual, tá? Vou voltar aqui para o linear. Ele automaticamente, com essa opção marcada Auto Update, ele vai atualizar o que eu mexer aqui na tela. No Layer Weights, ou seja, não colocar peso para layers. Se eu desmarcar isso, eu posso gerar uma composição colocando cada banda em um respectivo canal e eu posso colocar peso. Por exemplo, aqui nessa minha composição, a banda vermelha no canal verde ela tem mais peso. Então com o botão esquerdo eu aumento o peso e com o botão direito eu diminuo. Tá? Ele vai aqui até 9, tá bom? Estou dando o peso da banda vermelha no canal verde. Tá? Vou mexer aqui no Near. Enfim, eu vou mexendo aqui no peso desse dado. Tá? Vou voltar à opção padrão, No Layer Weights. Ele marca aqui para mim. E aqui a gente tem o Layer Mixing, né? Então a gente tem o primeiro, opção aqui, One Layer in Gray, ou seja, o primeiro layer, somente a visualização da primeira camada em tons de cinza. Eu posso visualizar a camada
com uma cor falsa, que ele chama de hot metal. Tem também a visualização de uma única camada com uma cor que ele chama também uma cor falsa de arco-íris, rainbow. Posso fazer um mix, ou seja, uma composição dos 3 primeiros layers, tá? Red, green, blue, que é o padrão quando a gente abrir o projeto, que é esse o padrão que estava. E posso fazer um mix dos 6 layers com diferentes pesos para cada um, tá? Então, e associando várias bandas ao mesmo canal. Então, aqui no canal azul, a gente tem a banda azul sendo adicionada no canal azul, a banda verde sendo adicionada no canal azul e a banda vermelha. Além disso, a gente mudou os pesos aqui no dado. Da mesma forma, daquele outro método, botão esquerdo, eu aumento o peso, botão direito, eu diminuo o peso da associação de uma banda a um respectivo canal, tá? Vou marcar aqui no Layer Weights, ele só me marca as bandas sem os respectivos pesos, tá? Vou cancelar aqui para voltar à visualização padrão que a gente estava. E essas são as nossas ferramentas para geração de composição colorida. Agora a gente vai ver então essas ferramentas aqui, né? Onde a gente tem essa primeira ferramenta, que é a que a gente está utilizando, que é a ferramenta de seleção. A gente tem também a ferramenta de pan. Então, se eu aplico o zoom, eu posso mover a cena, né? Com essa mãozinha aqui. Aqui a gente tem essa ferramenta que a gente já utilizou, que é o Zoom Scene to Window, que é dar um overview da cena. Pronto, tirar o zoom. Clico no cursor de seleção, clico do lado de fora da cena, ele me desabilita o objeto selecionado. A gente tem essa opção aqui, que é área zoom, ou seja, você clica nessa ferramenta, clica com o botão esquerdo, mantém pressionado e desenha um retângulo ou um quadrado e define onde você vai aplicar o zoom. Tá? Vou restaurar aqui o zoom para a vista geral, o zoom to overview. Aqui a gente tem os comandos de clique, de zoom, onde você, com um clique você pode aumentar o zoom, clicando no mais e clicando no menos você reduz o zoom. Tá? Aqui você pode definir também, clicando nessa setinha aqui, o percentual de zoom que você quer dar, 50%, 500%, aí ele vai lá no nível do pixel, né? Enfim. Tá? Novamente, se quiser restaurar a vista geral do projeto, é só clicar aqui nesse botão Zoom Scene to Window. Tá? Outro método de dar zoom que eu mais utilizo é o scroll do mouse. Então, você girando o scroll para frente, você aumenta o zoom, e girando o scroll para trás, você diminui o zoom. Tá? Esse botão aqui a gente tem o Delete Level, para apagar o nosso nível de segmentação, nosso nível de objetos. A partir do momento que você apaga o nível de objetos, você vai perder toda a classificação que foi gerada para ele. Tá? Então aqui é o botão para deletar o nível. Aqui é para definir em qual mapa a gente vai trabalhar. Você pode ter N mapas dentro de um único projeto. E aqui a gente só tem um mapa, que é o mapa principal. Tá? Aqui é para navegar entre níveis, tá? Se eu tenho um nível de objetos criados abaixo, eu clico nessa seta, se eu quiser ir para ele, e clico nessa seta aqui se eu quiser navegar para o nível de objetos acima, tá? Aqui a gente já viu, é o Image Object Information, para habilitar e desabilitar. Aqui é o Object Table, onde a gente habilita e desabilita a tabela com a classificação e o valor que a gente definiu no Image Object Information, como a gente viu lá na opção 3 aqui, né? A gente já viu essa opção aqui. Vou fechar. Aqui é para voltar um processo que você tenha feito, para voltar a desfazer. Aqui é para refazer esse processo. Aqui é para salvar o estado corrente do projeto, caso você precise de restaurar. Aqui é para desabilitar ou habilitar a hierarquia de classes, desabilitar ou habilitar sua árvore de processos,
a Process Tree, é uma outra forma, né, que a gente pode estar fazendo isso. Desabilitar e habilitar o Feature View. Aqui é para gerenciar quais características customizadas foram criadas, tá? Então você pode abrir ela aqui, gerenciar ela, ver se o cálculo foi correto, enfim, refazer ou criar uma nova, tá? E essa ferramenta aqui é a edição manual, tá? Você vai fazer edição manual de erros que por acaso tenham ocorrido na classificação que você não conseguiu eliminar utilizando o conjunto de regras, tá? Então aqui você pode associar um objeto a uma determinada classe, então aqui é para seleção, aqui para seleção em forma de polígono, para seleção de linha, para seleção retangular, aqui é para você cortar um objeto manualmente, aqui é para você fazer união entre objetos, tá? Aqui a gente tem um filtro de classes para múltiplos objetos de imagem, e aqui a gente pode associar manualmente um objeto a uma determinada classe pré-definida, tá? Essas são as ferramentas básicas do eCognition. A gente vai ver mais algumas ferramentas ao longo do treinamento. Agora, então, a gente vai dar uma avaliada aqui na árvore de processos, tá? Vou fechar essas janelas aqui embaixo. Vou expandir aqui. Então, a gente tem o primeiro processo que ele chama de segmentação. Pelo tipo de informação, tá? Tudo isso a gente vai ver com calma ao longo do treinamento, tá, pessoal? Vou passar bem rápido aqui, mas a gente vai ver isso passo a passo. Então, aqui é a ideia de fazer a leitura com a Cognition Network Language. Eu sei, por exemplo, que no processo de segmentação, ele utilizou o algoritmo de segmentação multi-resolução, ou Multi-Resolution Segmentation, simplesmente por essas informações aqui, ó, parâmetro de escala, peso para forma e peso para compacidade. Isso são características inerentes à segmentação multi-resolução. Então, ele está utilizando o parâmetro de escala de 10, um peso para forma de 0,1, consequentemente, o peso para cor durante a segmentação vai ser de 0,9, tá? Isso porque varia de 0 a 1 esse peso. E dentro da forma, ele está dando um peso para compacidade de 0,5. Então, isso aqui é o que a gente tem para segmentação. Aqui só mais um exemplo rápido. Para água, ele usou um algoritmo de classificação, né? E eu sei que o descritor está dentro da classe. Ou seja, eu sei que o parâmetro que ele utilizou para classificar estão dentro de cada uma das classes água e terra. Isso porque o algoritmo só me diz assim, ó, classifique-me todos os objetos no nível 1 como água e terra. Não me dá nenhum parâmetro. Então eu sei que eles devem estar aqui dentro. Ó. Então eu vou clicar aqui em terra. Terra é tudo que não é água. Então, primeiramente, ele definiu o que é água. Vamos clicar em água. Aí, agora sim, ele usou uma função de pertinência para classificar a água na banda infravermelho próxima e uma função de pertinência para classificar a água utilizando o desvio padrão na banda vermelha. Perfeito. Classificou a água e tudo que não era água ele chamou de terra. Tá? E aqui a gente tem outros algoritmos que a gente vai estar vendo ao longo do curso, né? Então aqui é o que a gente chama de Cognition Network Language, expressa em uma árvore de processos. Tá? O que eu vou fazer agora como teste? A gente tem nossos segmentos, a gente tem nossa classificação, tá? E o que eu vou fazer agora é simplesmente apagar esse nível aqui. Então, vocês podem clicar aqui em Delete Level. Eu vou pedir para apagar todo o nível 1. Ok? E tudo que a gente tinha de classificação, sobraram aqui as classes, né? A nossa árvore de processo, mas a gente não tem mais nada classificado aqui. Basta a gente vir aqui do início, clicar com o botão direito e mandar executar, execute, ou simplesmente clicar na tecla F5. E aí todo o processo, toda a rotina, né, dentro dessa árvore de processos vai ser executada até que a gente chegue ao resultado que a gente tinha quando abriu o projeto. Ele está rodando aqui. A etapa de segmentação é a etapa que mais demanda recurso computacional. Terminou a segmentação, ele já fez todo o restante e já me gerou de novo os resultados aqui. Tá? Essa é a filosofia do eCognition. Tá? Você tem o conhecimento
armazenado numa árvore de processos que vai expressar a sua Cognition Network Language e poder rodar, fazer a classificação independentemente do analista de imagem. Ou seja, a partir do momento que o analista de imagem definir os parâmetros, você pode rodar ele e classificar novamente a cena sem que seja necessário a interpretação desse analista. Tá? Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Só um detalhe, ele te dá aqui o tempo, tá? Para refazer toda a classificação, toda a interpretação dessa cena, levou 22 segundos. Tá? Bem interessante esse dado do tempo. Desses 22 segundos, 21 segundos foi só no processo de segmentação. O restante foi bem rápido. Então terminamos essa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender como a gente cria um projeto do zero, tá? Um novo projeto. Então a gente se vê na próxima aula.